alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice ao trimestre. Os irmãos sabem que quando o tema do trimestre permite, quando há possibilidade de complementarmos o estudo das lições, nós realizamos apêndices. Longe de nós dizer que há incompletude ou falha no estudo da revista. Mas, às vezes, o tema escolhido comporta algumas complementações, alguns adendos, e que podem ser explorados durante o trimestre da Escola Bíblica Dominical. E neste trimestre, que é o quarto trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E dentro dos temas, das lições que foram trazidas, nós entendemos por bem que há alguns pontos que podem ser mais aprofundados. E hoje estaremos estudando o terceiro apêndice a este trimestre, que tem como título A Promessa do Galardão. Sim, irmãos, a igreja tem a promessa de receber um galardão, de receber uma recompensa pelas obras que praticou em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta ideia do galardão é algo que deve ser ressaltado, porque se trata do alvo, de um dos alvos da vida cristã. O galardão, não estamos aqui a falar em absoluto em barganha, porque não há como barganhar com Deus. Deus se fez homem, morreu por nós, pagou os nossos pecados e, pela graça, nos deu a salvação. A salvação é um favor imerecido. Por ser um favor imerecido, é impagável. O perdão dos nossos pecados é impagável, porque a Bíblia diz que todas as coisas deste mundo, todos os bens da terra, não conseguiriam comprar nem sequer uma alma. É o que diz o salmista lá no Salmo de número 49. Os filhos de Corá, que são os salmistas deste salmo, dizem o seguinte, capítulo 49 dos Salmos, versículo 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Então, não há como querer barganhar com Deus. Na parábola do credor incompassivo que se encontra, desculpe-me, lá no Evangelho segundo Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23, nós vemos que
a dívida nossa, Jesus compara a nossa dívida em relação aos nossos pecados como uma dívida de 10.000 talentos. 10.000 talentos, cada talento tem cerca de 60, um pouquinho menos de 60 quilos, e faça depois a conta quanto é cada grama de ouro e quanto são 600 mil quilos de ouro. Essa seria a dívida, uma dívida impagável. Por isso não há como barganhar com Deus. Por isso não há como trocar as coisas com Deus. A salvação é pela graça. E tudo que você fizer para Deus é impossível fazer com que você possa barganhar com a salvação que você recebeu. Salvação é pela graça e não pelas obras. Como se isto fosse pouco, nós ainda temos uma outra parábola que Jesus nos ensina, que é a parábola do servo inútil, né? O servo inútil que nós encontramos no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 17. Leiamos aqui, Lucas 17:7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Além de ser impagável a salvação, todo serviço que fizermos é apenas a nossa obrigação. Sim, porque é o relacionamento entre nós e Deus é um relacionamento de senhor para servo. É o que nós temos estudado durante esse trimestre. Quando falamos das promessas de Deus, não devemos nunca nos esquecer que a relação entre Deus e os seus servos, entre Deus e os homens, é uma relação assimétrica. O que quer dizer isto? É uma relação de quem manda para quem obedece. Não é uma relação de igual para igual. E, portanto, todo e qualquer serviço que façamos na obra de Deus não é mais do que a nossa obrigação. Então, quando falamos em galardão, não podemos pensar nem em barganha, nem em pagamento por aquilo que recebemos. Mas Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Naquele diálogo que Jesus travou com aquele mancebo de qualidade, ou jovem rico, ele diz para todos que bom é apenas Deus. Ele começa esse diálogo quando aquele moço chega e diz para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. E a bondade de Deus se revela na circunstância de que, apesar de não merecermos a salvação que recebemos, apesar do serviço que fizermos para o Senhor ser apenas a nossa obrigação, mesmo assim, o Senhor nos promete um galardão, um prêmio, uma recompensa. O escritor aos Hebreus,
no capítulo 11 e no versículo 6, ele diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus, ele não só existe, ele não só é o Senhor de todas as coisas, como também ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós primeiro cremos que ele existe. Por isso, dele nós nos aproximamos. Reconhecemos que ele é o Senhor de todas as coisas e que só teremos vida se tivermos comunhão com ele. Então, nós nos aproximamos de Deus. Essa é uma demonstração da nossa fé com Deus. Foi o que fez Enoque, que é a personagem aqui, porque o capítulo 11 do livro de Hebreus, os irmãos sabem que trata dos heróis da fé. E o escritor está falando aqui de Enoque, que a Bíblia diz que andou com Deus, e Deus para si o tomou. Enoque se aproximava cada dia de Deus. E se aproximou tanto que Deus o fez, o livrou, o poupou da morte. E, portanto, ele ficou com Deus. É o que vai acontecer com a igreja. A igreja se aproximará tanto de Deus que o Senhor para si a levará. Assim como Enoque, a igreja será arrebatada. E parte dela não verá a morte, como Enoque, e a outra parte ressuscitará para se encontrar com o Senhor nos ares. Mas quem se aproxima de Deus não só crê que Deus existe, mas também crê que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Deus, na sua bondade, ele premiará aqueles que o buscaram. Então aqui nós vemos que nós não tínhamos direito a nenhuma recompensa, porque o servo, quando cumpre o seu serviço, apenas cumpre a sua obrigação. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele ainda galardoará, recompensará aqueles que o servirem a contento. É por isso que o texto áureo que nós escolhemos para este apêndice se encontra lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, que é esta promessa solene do galardão feita pelo próprio Senhor Jesus. Apocalipse 22 e 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, o Senhor Jesus promete dar o galardão. E este galardão será dado logo em seguida ao arrebatamento da igreja. Certo? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Assim que a igreja for arrebatada, o Senhor dará o galardão para os seus servos. Quando nós falamos em arrebatamento da igreja, normalmente nós lembramos das bodas do Cordeiro, do casamento que haverá entre Cristo e a igreja, da ceia que Jesus irá nos servir. Mas antes das bodas do Cordeiro, logo em seguida ao arrebatamento da igreja, haverá o chamado Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo
é justamente o julgamento das nossas obras, o julgamento da igreja, quando o Senhor dará o galardão. Essa expressão tribunal de Cristo, nós a encontramos em duas passagens bíblicas. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 14 e no versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Aqui Paulo está falando sobre a necessidade de termos tolerância para com os fracos na fé. E ele então nos informa que todos os irmãos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Então, nós já vemos que o tribunal de Cristo é apenas para a igreja. É um julgamento que se fará na casa de Deus, na igreja. Porque Paulo está aqui se referindo aos irmãos. A segunda passagem que fala do tribunal de Cristo se encontra na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui, quando Paulo fala em todos, está se referindo também à igreja. Porque no começo deste capítulo 5, Paulo está falando a respeito do quê? Vamos ler o versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Então, aqui, clarissimamente, o apóstolo Paulo está falando dos crentes, está falando dos membros da igreja de Cristo, dos salvos. Pois só os salvos têm o penhor do Espírito. Só os salvos irão morar no céu. Só os salvos serão revestidos de glória. Então, quando ele diz todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, ele está falando da igreja. Então, a promessa do galardão é um que nós chamamos de promessa nacional, ou seja, uma promessa dirigida a um dos povos que existem na terra. E nós já sabemos que existem 3 povos na terra: os gentios, os judeus e a igreja. E a promessa do galardão é para a igreja. Então, em primeiro lugar, a promessa do galardão é uma promessa para a igreja. Né? Ao não cremos da declaração de fé das Assembleias de Deus, no seu item
14 nos mostra claramente isso. Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Então, a nossa declaração de fé, no item 14 do seu Cremos, bem sintetiza esta realidade de que a promessa do galardão é uma promessa para a igreja. No hino 291 da nossa harpa cristã, um hino muito conhecido de todos nós e que está na nossa harpa cristã, mas este hino é um hino aí conhecido de todas as denominações evangélicas, né? A letra de Antônio Almeida. No hino 291, nós encontramos esta crença neste galardão, né? O texto, o estribilho do hino, a mensagem da cruz, diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Então, neste mundo, nós estamos levando a cruz, como Jesus nos mandou. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nesta vida, nós estamos levando a cruz, cumprindo a missão, a obra que Jesus nos dá a fazer. Foi isso que o Pai fez para ele. Mandou que ele realizasse a obra salvífica, que morresse por nós na cruz do Calvário. E agora, Jesus envia a igreja, e a igreja, então, também tem uma tarefa, uma missão. Além das missões, da missão de glorificar a Deus, cada membro em particular recebe uma tarefa, ou mais de uma tarefa, nesta glorificação. E estamos a cumprir, a fazer o serviço do Senhor. Mas, ao término da nossa jornada, nós trocaremos esta cruz por uma coroa, por uma recompensa, por um galardão. Foi esta a perspectiva do próprio Senhor Jesus. Nós já vimos que ele consumou a obra que o Pai lhe deu, ele cumpriu a sua missão, mas ele o fez sob a perspectiva do galardão. Lá em Hebreus, capítulo 12, nós encontramos o que diz o escritor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Notamos aqui que Jesus suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto, pela recompensa. E qual foi a recompensa dele? O escritor diz: ele se assentou à destra do trono de Deus. Então, Jesus também teve em vista o galardão, a recompensa, o prêmio, que foi assentar-se à direita do Pai. Então, Jesus também teve essa perspectiva do galardão.
e nós também devemos tê-la, né? Nós devemos tê-la porque esta é a nossa missão, a ser agradável a Deus, nos aproximar de Deus, sabendo que, pela bondade de Deus, ao término da nossa jornada, Jesus nos prometeu um galardão. A ideia do galardão está ligada à necessidade do julgamento de todo ser humano por Deus. Nós lemos aqui em Romanos 14, Paulo dizendo: por que julgas a teu irmão? Nós não devemos julgar o nosso irmão, porque nós todos seremos julgados pelo justo juiz, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo ser humano deve prestar contas a Deus. Por quê? Porque Deus é o Senhor e nós somos servos. Tudo que temos, a nossa vida, o nosso corpo, tudo isto pertence a Deus. Salmo de número 24. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós habitamos aqui na terra, então nós somos de Deus. Tudo que Deus nos dá, Ele nos confia e nós devemos prestar contas a Ele. Essa é a conhecida doutrina da mordomia. Deus é o dono de todas as coisas e nós recebemos dele em confiança algo para administrar. A nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa família, a igreja do Senhor. E nós teremos então que prestar contas a Deus por aquilo que ele nos deu em confiança. O escritor aos Hebreus, ele nos mostra esta realidade no capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4 e 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todo ser humano deve prestar contas diante de Deus. E o primeiro julgamento que todo ser humano, ou quase todo ser humano, irá submeter é o julgamento chamado julgamento particular, ou juízo particular, que é aquele que vem logo em seguida à morte. O próprio escritor aos Hebreus nos fala disso, no capítulo 9, no versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Esse juízo é chamado juízo particular porque ele é um juízo individual. Cada um, quando morre, é submetido a um juízo provisório, a um juízo que diríamos assim na linguagem jurídica, a uma liminar, né? Vocês sabem sempre quando se entra com uma ação na justiça, quando se tem algum caso de urgência, se pede ao juiz uma liminar, quer dizer, uma decisão provisória. Não é a sentença final, mas é uma decisão provisória por causa da situação de urgência. Essa é a liminar. No julgamento dos homens por Deus, existe uma liminar, que vem com a morte física da pessoa. Depois da morte, vem o juízo. E aí existe um juízo particular, um juízo liminar. Se a pessoa dormiu com Cristo, vai para o paraíso. Jesus disse isso para o ladrão, que se arrependeu lá na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quem morre em Cristo vai para o paraíso,
e ali aguarda a ressurreição no dia do arrebatamento da igreja. Quem morre sem Cristo, sem a salvação, vai para o Hades, o lugar de tormento, onde vai aguardar o juízo final, o juízo do trono branco. Então, este é o juízo particular. Mas cada ser humano será definitivamente julgado. O apóstolo Pedro nos fala desta verdade bíblica. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Pedro aqui deixa bem claro que, além do juízo individual e provisório que vem depois da morte física, nós também temos o julgamento definitivo dos seres humanos. Porque todos devemos prestar contas a Deus. E este julgamento começa pela casa de Deus. Pedro diz aqui que o julgamento começa pela casa de Deus. E quem é a casa de Deus? O escritor aos Hebreus responde para nós. Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Hebreus 3 e 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. E aqui nós nos lembramos o que disse Jesus no sermão profético: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o julgamento definitivo começa pela igreja. A casa de Deus é a igreja. São os salvos. São aqueles que perseveraram até o fim. E quando Jesus arrebatar a igreja, aí nós teremos o primeiro julgamento definitivo, que é o julgamento chamado Tribunal de Cristo, onde somente comparecerão os justos, os cristãos arrebatados, onde somente comparecerão aqueles que são da casa de Deus, os salvos. E aqui Pedro diz: o justo se salva. Então, no tribunal de Cristo, não há condenação. As pessoas que comparecerem ao tribunal de Cristo já estão salvas, porque a salvação não é pelas obras. Mas Deus, na sua infinita bondade, irá premiar, recompensar as obras dos que se salvaram. Então é uma promessa para a igreja. E a igreja, então, prestará contas do que fez diante de Deus, diante de Jesus, e será galardoada. Ela será premiada, recompensada pelo Senhor. Embora tenha feito apenas aquilo que lhe era obrigado. Mas a bondade de Deus supera as limitações humanas. Então, o tribunal de Cristo é para a igreja, ocorrerá
depois do arrebatamento, e lá não haverá condenação. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ninguém será lançado no lago de fogo e enxofre. Ninguém perderá a salvação. Não, quem comparece ao tribunal de Cristo já está salvo, porque a salvação é pela graça. E eles perseveraram até o fim. E no dia do arrebatamento da igreja, se já tinham morrido com Cristo, ressuscitarão em corpo glorioso e se encontrarão com o Senhor nos ares. E se estiverem vivos, terão seus corpos transformados e também se encontrarão com o Senhor nos ares. E o Senhor, então, promoverá o julgamento das obras destes salvos e os galardoará, porque Deus é o galardoador dos que o buscam. Só participará do tribunal de Cristo aqueles que buscaram a Deus e que se mantiveram em comunhão com o Senhor. Então, são esses os participantes. Lembrando também que a fé, ela produz obras. O crente, ele é salvo para produzir boas obras. Efésios, capítulo 2, versículo 8, um versículo muito conhecido de todos nós. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não é dom, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A salvação não vem pelas obras, mas quem é salvo produz boas obras. Aqui é Paulo, não é Tiago, não, é Paulo quem está falando. Muitas pessoas confundem as coisas. Ah, a salvação não é pelas obras. Então eu não preciso fazer nada. Não, você precisa fazer. A salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça, por meio da fé. Só que quando nós somos gerados de novo pela palavra, quando nós ouvimos a palavra de Deus, cremos e nascemos de novo, somos nova criatura, nós somos criaturas criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O salvo, ele produz boas obras, ele prova que a sua fé existe, que a sua fé é uma realidade, que ele realmente é salvo. Por quê? Porque ele pratica boas obras. É aí que Tiago, o irmão do Senhor, explica bem isso. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé só existe se for acompanhada de boas obras. Uma fé sem obras, diz Tiago, é morta, não existe, é uma ilusão, é apenas um falso discurso.
É um falso discurso. Eu sou crente, eu sou salvo, mas ele não faz o bem. O fruto do Espírito tem 9 qualidades: amor, paz, gozo, que são qualidades referentes a nós mesmos. Aliás, referentes ao nosso relacionamento com Deus. O amor é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Temos paz com Deus porque fomos justificados pela fé. Temos o gozo, que é a alegria da salvação. Então, o amor, o gozo e a paz revelam que estamos em comunhão com Deus. Mas o fruto do Espírito continua dizendo, longanimidade, benignidade e bondade. Aqui são qualidades que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Nós somos longânimos, quer dizer, temos paciência, sabemos suportar as contrariedades. Nós queremos o bem das pessoas, que é a benignidade. Nós fazemos o bem para as pessoas, que é a bondade. Quem tem o Espírito Santo, quem é salvo, ele é longânimo, ele é benigno e ele é bondoso. Se ele não faz nada de bem para as pessoas, se ele não quer bem às pessoas, se ele não suporta as contrariedades, ele não é salvo. Porque esse é o fruto do Espírito. E as 3 últimas qualidades dizem respeito à nossa postura conosco mesmos: mansidão, a fé e a temperança. A mansidão é a nossa humildade diante de Deus. Se nós somos dirigidos por Deus, obedientes ao Senhor. A fé é a fidelidade. Ou seja, se nós cumprimos os compromissos assumidos diante de Deus, se nós somos sinceros e verdadeiros. E, por fim, a temperança, se nós temos o autodomínio, se deixamos que o Espírito Santo nos controle. Se deixamos a carne crucificada com Cristo. Então, nós notamos aqui que uma fé verdadeira, ela produz boas obras. Porque a pessoa tem que produzir fruto. Foi o que Jesus disse para os discípulos. Ele nos salvou para que nós produzamos fruto. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, uma fé sem obras não é fé, é uma ilusão, é uma mentira. Porque nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. É por isso que Jesus irá galardoar os seus servos segundo a obra de cada um. Então, este julgamento, que é o tribunal de Cristo, nossas obras serão julgadas. E existem boas obras e existem más obras. Existem obras feitas conforme a vontade de Deus, conforme as intenções divinas, e existem obras feitas fora da vontade de Deus, fora das intenções divinas. E é a partir desta realidade que o apóstolo Paulo nos fala da dinâmica
do tribunal de Cristo. A dinâmica do tribunal de Cristo, que se encontra lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3. Paulo nos diz o seguinte, a partir do versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, nós somos a lavoura de Deus, nós somos o edifício de Deus e nós cooperamos com Deus. Esta cooperação são as nossas obras, elas serão alvo de julgamento, porque Deus irá dar o galardão. Cada um vai receber o seu galardão. E Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, Paulo diz que cada um de nós edifica. Cada um de nós edifica a igreja do Senhor. Cada trabalho nosso, nós somos cooperadores de Deus. Então, Paulo disse: olha, eu pus o fundamento, porque ele foi o apóstolo. Ele foi quem implantou a igreja em Corinto. Então, ele pôs o fundamento. E esse fundamento qual é? Jesus Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Li aqui primeiro aos Coríntios 3:11. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, e a obra de cada um se manifestará. Então aqui Paulo diz que o fundamento é Jesus. A casa somos nós, e cada um de nós vai edificar sobre este fundamento a nossa cooperação na obra de Deus. E aí, Paulo diz que nós edificamos com 6 materiais. 6 é o número do homem. Então, aqui nós estamos falando das obras humanas, feitas na casa de Deus. As obras humanas feitas na igreja. O fundamento é Jesus. E nós, como cooperadores de Deus, podemos usar 6 materiais para realizar as nossas obras, na edificação do corpo de Cristo. São 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. São 6 materiais. E o nosso julgamento e o nosso galardão vai depender do material que nós utilizamos na obra. Cada um receberá segundo a sua obra. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Paulo nos fala que o tribunal de Cristo é como se fosse uma passagem pelo fogo. O fogo na Bíblia simboliza o juízo. Lá em Mateus 3:12, na pregação de João Batista usa o fogo como juízo que Cristo proferirá. Em 3:12 de Mateus: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. João Batista, ao anunciar o Messias, ele mostra que o Messias teria um aspecto de salvador, mas também teria um aspecto de juiz. E ele limparia a sua eira e tocaria fogo
nos ímpios. Então, os justos são o trigo. É da parábola do joio e do trigo. O trigo, ele é colhido para o celeiro. São os salvos. Já a palha é queimada com fogo. São os ímpios que irão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Aqui fala do juízo do trono branco. Mas o primeiro juízo, nós já vimos, é pela casa de Deus, que não tem condenação, mas vai passar pelo fogo. Vai passar pelo fogo. O fogo também simboliza aí o juízo, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aqui, Pedro nos mostra que também o fogo, que o mesmo fogo que purifica o ouro, a prata e as pedras preciosas, este fogo também irá passar pelas nossas obras, para que nós recebamos o louvor, a honra e a glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro fala aqui também do tribunal de Cristo. Quando Jesus se revelar, haverá necessidade da nossa fé, que produz boas obras, ser provada pelo fogo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós passaremos pelo fogo. Isso não tem nada a ver com purgatório. Viu? Os romanistas, eles dizem que aqui há uma passagem comprovando o purgatório, que seria aquele lugar para onde iriam os crentes imperfeitos, os salvos imperfeitos, que ainda teriam culpas a pagar. E eles ficam ali no fogo do purgatório até que se purifiquem e vão para o céu. Não é nada disso do que Paulo está falando aqui. Paulo está falando sobre as nossas obras que serão julgadas no tribunal de Cristo. As pessoas já terão sido arrebatadas, já estarão salvas, todas em perfeita comunhão com o Senhor, mas terão as suas obras julgadas para galardão. Não é o juízo particular aqui, é o juízo da igreja, é o julgamento da casa de Deus. Pois bem, Paulo diz que é como passar pelo fogo. E aí a gente já descobre que desses 6 materiais, 3 resistem ao fogo: o ouro, a prata e as pedras preciosas. E 3 não resistem ao fogo: a madeira, o feno e a palha. Então nós já sabemos que no julgamento da casa de Deus, no julgamento do tribunal de Cristo, nós teremos as boas obras que levarão ao galardão, porque essas obras resistem ao fogo, resistem ao julgamento de Deus. E existem obras que não irão se resistir. Por quê? Porque madeira, feno e palha não resistem ao fogo. Se você colocar o ouro no fogo, o ouro não desaparece e ainda se torna mais puro. Se você colocar a prata no fogo, a prata não desaparece e ainda é purificada, fica mais pura. Se você jogar as pedras preciosas no fogo, elas não desaparecem, mas ficam mais puras. Agora, se você colocar a madeira no fogo, ela se queima, ela se consome, vira cinzas. Se você colocar a palha no fogo, o feno no fogo, o feno também desaparece. E se você colocar a palha no fogo, ela desaparece rapidamente. É o chamado fogo de palha, muito rápido.
3 obras resistem ao fogo e a pessoa ganhará o galardão. 3 obras não resistem ao fogo. As pessoas não ganharão o galardão. O que é o ouro? O ouro na Bíblia simboliza a glória de Deus, simboliza a divindade. Então, quando nós fazemos algo para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, essa sua obra é uma obra de ouro. Você fez para a glória de Deus. Porque esta é a missão da igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos, e Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. E tudo que Deus preparou é para a glória de Deus. Então, quando você faz algo para a glória de Deus, isso será recompensado no tribunal de Cristo. Eu preguei para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu curei enfermos para que para que a glória de Deus se manifeste, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu estou preocupado em que as pessoas deem glória a Deus. Eu quero glorificar a Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Isto é uma obra que é ouro, vai dar galardão. Prata, ela simboliza a redenção na Bíblia. Então é toda a obra que eu faço para a salvação das almas. Tudo que eu faço querendo que as almas sejam salvas, querendo ganhar almas. Tudo que eu fizer para a salvação das almas é prata, resiste ao fogo, vai dar galardão. Eu prego para que as pessoas sejam salvas. Eu oro e os enfermos são curados, os demônios são expulsos, porque eu quero que as pessoas sejam salvas. Eu dou aula na escola bíblica dominical para que os irmãos perseverem e sejam salvos. Então, essa obra que eu faço para a salvação das almas vai receber galardão. Pedras preciosas são as obras feitas na direção e orientação do Espírito Santo. Jesus mandou o Espírito Santo para nos ensinar, para nos dirigir, nos guiar em toda a verdade. Então, nós tudo devemos fazer sob a direção do Espírito Santo, sob a orientação do Espírito Santo. Se tudo que você fizer for de acordo com a orientação e a direção do Espírito Santo, as suas obras também terão galardão. Se tudo que você faz porque orou ao Senhor, está na vontade de Deus, porque você está no centro da vontade de Deus, Deus irá recompensar você. Estas são as obras que dão galardão. Mas existem aqueles outros 3 materiais que não resistem ao fogo: a madeira, o feno e a palha. A madeira simboliza na Bíblia o homem, o ser humano, a humanidade. Assim como o ouro representa a divindade, a madeira representa a humanidade. Quando você faz uma obra para a glória dos homens, para a sua própria glória, esta obra não dará galardão. Eu prego para eu ser famoso. Eu prego para eu ganhar dinheiro. Eu oro pelas pessoas para que as pessoas me considerem como um super-homem, um super-crente, um profeta, um milagreiro. Esta obra não dará galardão.
porque ela é madeira. Ela é motivada para a glória do homem, para o homem, voltada para o ser humano. Mas também nós temos o feno. O feno é aquele mato seco, né? É a obra feita sem renovação espiritual. Assim como a obra de prata é feita para a salvação das almas, e para fazer esta obra de prata, você precisa estar salvo para levar a salvação às pessoas. A obra de feno é aquela obra seca, feita por quem já não tem mais a graça de Deus, feita por quem está negligente na renovação espiritual, que já não tem mais vida espiritual, não tem mais santidade. É aquela obra feita no piloto automático, na rotina, na mera religiosidade, que não visa a salvação das pessoas, mas visa só a aparência. Essa obra não dará galardão, não resiste ao fogo. E, por fim, a palha, né? A palha é um material seco também e que se queima rapidamente. É algo que é feito segundo a mentalidade humana, que não tem a direção do Espírito Santo, é diferente da obra Pedra Preciosa. É aquela obra realizada segundo as concepções humanas, segundo o raciocínio humano. Algo completamente passageiro, sem fundamento, sem respaldo, algo que não permanece, algo que logo se dissipa. Esta obra também não terá galardão. Então, no tribunal de Cristo, só receberá galardão quem tiver feito a obra de Deus para a glória de Deus, para a salvação das almas e na direção e orientação do Espírito Santo. E como ficam aquelas pessoas que não receberão galardão? Paulo diz, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ninguém perde a salvação, porque no tribunal de Cristo não há condenação. Há reprovação de obras. E a pessoa não receberá o galardão. Mas ela vai ficar triste, irmão Caramuru. Em primeiro lugar, ela já estará em corpo glorioso. E, portanto, as suas emoções, os seus sentimentos, não são as emoções e os sentimentos terrenos. Ela já está na eternidade. Em segundo lugar, Paulo diz que serão salvos como pelo fogo. Você já ouviu o testemunho de alguém que escapou com vida de um incêndio? Esta pessoa fala que escapou do incêndio com tristeza? Ela fala que escapou do incêndio se lamentando? Ou ela está extremamente feliz porque escapou do incêndio? É o que vai acontecer no tribunal de Cristo. As pessoas, apesar de não receberem galardão, estarão felizes e alegres porque receberam a salvação. Tem outro elemento aqui interessante. Lá no capítulo 4, logo em seguida desse versículo, dessa descrição do tribunal de Cristo, Paulo nos fala o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha,
o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Olha que interessante aqui. Nem todos receberão o galardão, mas neste dia, quando Deus vai manifestar as intenções de cada obra, além de manifestar as próprias obras, a Bíblia diz que cada um receberá de Deus o seu louvor. Ou seja, Deus irá elogiar, Deus irá reconhecer o trabalho de todos, mesmo aqueles que não receberam galardão. E aqui nos faz lembrar um comportamento, uma conduta que muitas empresas elas costumam fazer. Numa confraternização, no final do ano, é comum algumas empresas premiarem os melhores funcionários. E principalmente essas empresas grandes, multinacionais, as pessoas são levadas até a sede da empresa, muitas vezes em outro país, e ali elas recebem uma medalha, uma placa de reconhecimento. E o próprio presidente da empresa entrega aquilo. Aquilo ali traz para a pessoa um sentimento de realização, pelo reconhecimento. É isso que Jesus irá fazer. E olha, se as pessoas ficam felizes porque o presidente de uma empresa a premia na frente de todos, qual será o gozo de vermos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, reconhecendo o nosso esforço? Então, cada um receberá o louvor, mas nem todos receberão o galardão. E a Bíblia chama estes galardões de coroas. São 3 coroas principais aqui que a Bíblia fala. A coroa da justiça, lá em 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8. E aí essa expressão coroa nos lembra os Jogos Olímpicos, que já existiam naquele tempo, né, na Grécia, né, onde os atletas eram premiados. Eles não recebiam medalhas como hoje nas Olimpíadas modernas. Eles recebiam coroas, normalmente de louro, né, as folhas de louro, e eram colocadas essas coroas na sua cabeça. Então, coroa tem esse significado de prêmio, né, de prêmio pela vitória, prêmio pelo êxito, pelo sucesso. A primeira coroa é a coroa da justiça, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então, quem ama, quem deseja a vinda de Jesus, quem tem como alvo ser arrebatado, o arrebatamento da igreja, ele vai receber a coroa da justiça. É o galardão que ele vai receber. Por quê? Porque ele está trabalhando para a glória de Deus, para a salvação das almas e na direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo deseja a volta de Jesus. Qual é a última oração da Bíblia? Ora vem, Senhor Jesus. Quem ora, a igreja, é o Espírito Santo. A segunda coroa mencionada no texto bíblico é a coroa da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A coroa da vida é dada àqueles que foram provados, não negaram o nome do Senhor e foram aprovados, porque demonstraram seu amor a Deus, principalmente entregando a sua própria vida. É o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer.
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, os mártires, aqueles que morrerem pela fé em Jesus Cristo, receberão a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Porque demonstrarão claramente o seu amor ao Senhor. Mas quem amar a Deus e sofrer provações pelo amor a Deus, dando até a sua vida por Jesus, este receberá a coroa da vida. E nós temos também a coroa de glória. A coroa de glória está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aqui nós temos esta coroa de glória para os pastores. Pedro está falando aqui com os pastores, aqueles que são chamados a apacentar o rebanho do Senhor. Se eles se mantiverem fiéis, se eles não forem movidos pela torpe ganância, se eles não quiserem ter domínio sobre o rebanho do Senhor, se eles servirem de exemplo ao rebanho, se cuidarem do rebanho voluntariamente e não por força, arrebatados, tendo feito para a glória de Deus, para a salvação das almas e na direção e orientação do Espírito Santo, eles receberão a incorruptível coroa de glória. Estas coroas mostram que no céu nós teremos diferentes posições entre os crentes. O céu é hierárquico. Assim como os anjos estão organizados em classes, assim também a igreja estará organizada em classes. E o galardão é que vai estabelecer a posição de cada um no céu. Certamente cedo vem, eis que o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Lembremos disso. Façamos a obra de Deus, não na perspectiva da barganha, muito menos na perspectiva do merecimento, porque não merecemos nada, não temos como barganhar com Deus, mas o Senhor nos gerou de novo para as boas obras, preparou as boas obras para que andemos nelas. E que nossas palavras sejam as palavras do poeta sacro Nicodemos José, do poeta sacro Nils Nelson, missionário Nils Nelson. Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Corramos a carreira que nos está proposta, sabendo que receberemos o galardão prometido. Amém.